Imagem ele lançou uma reza aí. Pronto. Então, boa noite, gente. Obrigado aí por vocês estarem aqui nessa primeira fase do Foto Café Resenha Ensina. É bom ver que o grupo está evoluindo e está criando projetos novos e movimentando a galera. Só antes da gente começar, queria dizer que esse aqui é o processo que eu uso, não é certo nem errado, é só o que funciona melhor para mim. Então, se alguém fizer de uma forma diferente ou achar que tem uma forma melhor, fique à vontade para falar. Esse aqui é só a minha visão de como eu edito minhas fotos. Ok? Show de bola. Fique à vontade para perguntar a qualquer tempo e vamos começar. Então, quando você abre o Lightroom, a primeira coisa, e aí vai depender de fotógrafo para fotógrafo, é criar um arquivo. Vocês estão conseguindo ver, né? Eu clicando aqui e tudo mais, né? Sim. Pronto. Beleza. Criar um novo catálogo ou não. Logo que você abre o Lightroom pela primeira vez, ele vai criar um catálogo automaticamente. E aí, tem fotógrafos que a cada sessão de fotos ou a cada lugar que eles fotografam, eles criam um novo catálogo com o ano, o mês e o lugar. Ou, como eu faço, eu crio um catálogo único e dentro do catálogo eu vou separando por coleções, que são essas partes aqui, tá? Então, a primeira parte é importar a foto. Então, o atalho para importação é Ctrl+Shift+I, que ele vai abrir. Se você tiver conectado com a câmera, ele provavelmente vai reconhecer logo de cara. Como a minha não está conectada agora, a minha está já salva nas pastas. Então, eu vou abrir aqui. Então, essas são as fotos que eu vou editar hoje. Mais duas de Marcão, que ele tinha me pedido para editar para ele. Então, aqui nessa parte de importação, tem duas coisas que eu faço. A primeira é, depois de selecionar as fotos que eu quero importar, eu digo para onde que ele vai ser importado. Como ele já está salvo no meu computador, então não tem como fazer. Mas aqui no para, você vai escolher o local que você quer que os arquivos RAW ou JPG das imagens vão. Então eu Rodrigo, salvo. Oi, uma dúvida aí sobre o RAW. Eu não diga. estou conseguindo importar ele no Lightroom, só em JPEG. Porque ele dá algum erro? Diz que não suporta. Não Qual sei é se a é a minha câmera que você usa? Nikon. Não suporta o NEF? Ponto NEF? É, Hum, Tenta, quando for importar, tenta clicar aqui para copiar como DNG, que já é tentei também, já tentou também? não vai. Depois tem como você compartilhar a sua tela pra gente dar uma olhada? Eu tô no celular, velho. Não, não precisa ser hoje não, quando você tiver um Ah, tempo. beleza. Pronto, Beleza. aí eu te ajudo. Valeu. Então, para você escolhe o lugar que você quer que fique salvo no meu HD externo. Eu faço uma segunda cópia, um backup para um outro HD menorzinho que eu tenho, clicando aqui nessa parte. E a última coisa são os metadados, que aqui eu já tenho salvo um preset meu, mas se eu clicar aqui em novo, ele vai aparecer. Vocês estão vendo essa tela aqui? Sim. Tá. Aqui você dá o nome que você quiser, então tutorial. E aí ele tem uma série de informações que você pode salvar na foto para que qualquer pessoa que abra consiga ver essas informações nas propriedades da foto. Então aqui vai as informações básicas, desde o nome da foto, a avaliação que se deu à foto, se tem alguma legenda, GPS para se sua máquina tiver geolocalização,
Direitos autorais, essa é a única parte que eu boto copyright para mim. O criador, aqui eu boto meu nome, cidade, país, e acho que é basicamente isso. Rodrigo, me diga uma coisa, você tem como já deixar uma configuração padrão para em todas as fotos já entrar essa questão desse... Tem sim, é exatamente isso. Você vai aqui no novo, aí ele vai abrir essa janela, você altera o que você quiser alterar, bota o nome e clica em criar aqui embaixo, certo? E aí, quando você importar, é só vir aqui em metadados. Eu já tenho aqui o meu, Rodrigo. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui para vocês verem. Não. Mas enfim, tá em Rodrigo. E aí, todas as fotos que você importar, ele automaticamente já vai inserir esses dados que você botou. Ok? Beleza. E aqui, palavras-chave é uma questão que muita gente bota. Eu não costumo botar, mas fica mais fácil para você localizar a foto no Lightroom. Então, você pode botar tags tipo Salvador, sei lá, retrato, blá, 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 blá. Certo? Então, aí fica a critério muito do ensaio que você está fazendo. Feito isso, depois que você seleciona as fotos e fez todos esses passos, eu clico em importar e ele vai trazer já para o catálogo aqui. Certo? E aqui a gente está na parte da biblioteca. Aqui tem todas as fotos que estão nesse catálogo. Então, nesse catálogo que eu criei exclusivamente para o tutorial, tem 11 fotos. E aqui as coleções, que no meu catálogo principal, eu crio baseado no... Aqui vem criar coleção, baseado no local. Então, se for em Salvador, todas as fotos que são de Salvador vão para esse catálogo. Se foi uma festa popular, aí tem um catálogo dentro de Salvador, tipo de Iemanjá, ou de Conceição da Praia, ou de, sei lá, de qualquer festa que eu venha fotografar e qualquer viagem que eu faça também. Então é só uma forma de filtrar mais fácil se eu precisar de uma foto específica, certo? Eu vou passar rapidinho aqui pelos módulos do Lightroom antes da gente começar na etapa da revelação. Eu vou pular a revelação de início para a gente poder ver os outros. Então tem um mapa que, se você selecionar uma foto e sua câmera tiver já a localização, ele vai dizer exatamente onde é que foi tirado e, enfim, com latitude, longitude. Eu não vejo muita necessidade disso. O livro, ele cria um layout de um livro, inclusive já dá aqui o valor aqui dá em dólar, ou libra, ou euro, enfim, porque são serviços externos. Infelizmente o Brasil ainda não tem esse suporte com a Lightroom, mas aí você pode diagramar o livro todo por aqui e aí gera o arquivo, leva na gráfica e imprime. Ou então você pode criar aqui um PDF e fazer um e-book e aí, enfim, lançar no seu site, botar para download, certo? A apresentação de slides, basicamente é a mesma coisa de um PowerPoint. Aqui eu não vejo muito sentido de fazer a apresentação por aqui. Imprimir é para quem tem um ateliê, mas o pessoal normalmente usa o Photoshop para impressão, mas de qualquer maneira tem esse recurso aqui. E o web, ele cria uma galeria de fotos web com todas as fotos do seu catálogo, as que você selecionar. E aí você pode botar no seu site, enfim. Tá? Alguma dúvida nesses módulos? Não. Não. Ok. Para mim, tudo ok. Beleza. Então vamos para o principal módulo do Lightroom, que é o módulo revelação. Deixa eu só botar todas as fotos aqui. Então, antes da gente começar a editar, eu vou passar uma coisa que eu gosto de fazer
é clicar com o botão direito aqui e botar no modo solitário. Se eu tirar o modo solitário, você vê que quando eu abro uma aba e vou abrindo, ele vai abrindo todas. Oi. Mas ele está falando que o layout do Lightroom que ela tem lá não é esse. Agora, provavelmente deve ser Deve ser a versão do... o CC, né? Isso, o meu SCC. Depois E aí manda eu uma tenho foto... que tá usando o Lightroom Classic. eu não sei como é que tá o layout É dela. um estranho. Eu tinha um Lightroom bom, aí depois o Lightroom bom era daqueles que você testa gratuito. Depois Sim. eu comprei e o que eu comprei foi um estranho. Não foi esse bom. É sério. Eu não sei como é que tá aí, mas a gente pode ver depois como é que fica. Pra eu te dar uma ajuda. Uma foto lá pelo grupo no WhatsApp Manda uma fotinha. do layout da sua página para poder dar uma olhada. Eu acho que o meu não tá abrindo porque não é o Classic também, não. Meu. Não abre Bom, o arquivo RAW. Teoricamente... não sei. Isso é Teoricamente ele deveria suportar todos mais, os... ele é mais próximo do mobile, né? Eu realmente não sei dizer o Na porquê. verdade, Rodrigo, a única incompatibilidade que eu ouvi falar foi com relação aos arquivos em RAW da Fuji. O restante eu nunca tinha visto ninguém Isso, falar que tinha problema de compatibilidade, não. exatamente. Eu realmente não conheço esse problema, mas a gente pode ver depois, outro dia, qual Que pode ser inclusive o essa. pessoal da Fuji tem usado o Capture O One, né? Capture One, Capture One. exatamente. Não utiliza o Lightroom. Uhum. E ainda assim, ele é compatível, só que a questão é que perde qualidade no arquivo. Isso. Realmente da Nikon eu não sei, talvez possa ser uma versão mais antiga do Lightroom que ainda não tivesse suporte a esse arquivo específico da Nikon, eu não sei. Aí teria que ver, porque eu realmente não estou ciente desse problema não. Certo? Então, como eu ia falando, aqui no modo revelação, eu gosto de clicar no modo solitário, porque se não tiver habilitado o modo solitário, cada vez que você for abrindo as abas aqui, ele vai empilhando elas, tá? Então ele vai abrindo todas, estão todas abertas aqui, e aí fica um negócio imenso para você procurar. Então eu boto no modo solitário, porque aí se eu clicar em uma aba, automaticamente ele fecha outra, certo? Então facilita na visualização das abas. Então vamos aqui começar com a primeira foto. A primeira foto foi essa. Deixa eu ver. Então, o que é que eu faço primeiro? Primeira coisa, O meu pai tem modo solitário? tem que ver. Se você clicar com o botão direito em cima de qualquer abinha dessa, ele deve aparecer aqui modo solitário. Aí eu não sei se você tem que dar uma olhada. Mas eu creio que seja padrão para qualquer Lightroom. Prossiga. Ok. A primeira coisa que eu faço é ver na aba transformação e ajeito a perspectiva da foto. O que essa aba transformação faz? Ela pega o algoritmo do Lightroom, ele consegue ajustar a foto para que as linhas verticais, por exemplo, aqui você vê que a parede da igreja está enviesada, ela não está 100% reta. Então, quando você clica aqui em automático, ele dá uma corrigida na perspectiva da foto. Você pode vir aqui em vertical, talvez fique até melhor. E aí, eu normalmente uso o automático vertical para corrigir a perspectiva. Feito isso, a segunda parte é ajustar o corte, se eu quiser fazer algum corte. Nesse caso, eu gostei da foto do jeito que está, então eu não faria nenhum corte nela. Certo?
Pronto. Depois, correção de lente, que ele pega por padrão. O Lightroom já tem algumas lentes salvas da Canon, Nikon, Sony, Fuji, não sei. Ele consegue identificar qual lente que foi usada na foto e aí corrige as distorções que a lente vem a causar. Então, por exemplo, se for uma grande angular e ele consegue identificar, ele consegue corrigir para que essa distorção desapareça. Então, você vem aqui ativar a correção de perfil. Então, eu estava com a 35 aqui, a 35 milímetros. Você vê que ela cria uma certa vinheta. Não sei se vocês conseguem ver daí. Aqui ao redor da foto, ele tem uma vinhetinha. Quando ativa a correção do perfil, ela desaparece. E o desvio cromático, eu ativo mais por padrão, mas nessa foto não tem o desvio cromático, que é, se você tiver diretamente Ctrl Sol, às vezes ficam contornos magentas ou verdes ao redor do sujeito da foto, do objeto, e aí esse remover desvio cromático ele consegue eliminar esse contorno magenta da foto, certo? Então, feita a transformação, feita as correções de lente, aí sim eu vou para a curva de tons. O que é a curva de tons? A curva de tons... A curva de tons é um negócio que caga a foto quando você mexe errado. É só isso. Exatamente. Então, por exemplo, na parte direita, você vai mexer nas partes claras da foto. Então, aqui, se eu aumentar tudo aqui, você vê que a foto fica mais exposta. E se eu baixar tudo aqui, você vê que ela fica subexposta. Boa noite. E aí, Manu, boa noite. Então, Rodrigo, é bobagem. Oi. Boa noite. Desculpe. Boa. Eu vou falar é bobagem, mas você tá ligado que se você inverter os eixos, no caso, colocar o que tá no lado claro no lado escuro e vice-versa, a foto fica negativa? Tô ligado. Eu só não sei fazer isso aqui. Mas como é que... Peraí que eu fiz besteira. Sim. Não, de boa. Eu só tava falando, mas aí clique aí e arraste lá pro canto. Sim. Pronto. Isso. Não, eu fiz merda. Ué, cadê o... Esse vem pra cá. Isso. Por que esse aqui não tá? Ué, por que tá assim? Ele não tá conseguindo passar pro outro lado, não. É estranho, mas fica aí a dica pra galera. Se quiser fazer um negativo. Pronto aí. É dessa forma. Aí, pronto, garoto. Um efeito interessante. Muito doido. Certo. Eu gosto de botar minha curva na forma padrão em S, certo? Então, a depender da foto, eu vou ajustando, mas normalmente ela fica em S, que aumenta um pouco a exposição aqui nos realces, certo? Então, o que é claro vai ficar um pouco mais claro. E aqui, nos tons mais escuros, eu abaixo um pouco, porque ele vai dar um contraste maior na foto. Então, se eu... Antes... Não, peraí, porque aqui ela tá com os arquivos salvos. Mas se eu der um antes e depois da foto... Pô, tá com arquivo XMP gravado. Enfim, se for aqui no histórico. Sim. E assim, então ele dá um pouco mais de contraste na foto, certo? Depois, vamos para a aba básica, que contém todas as informações essenciais da foto. Então, balanço de branco. Eu normalmente uso o conta-gotas. Seleciono a área de textura neutra e aí ele vai dar que esse é o balanço de branco ideal da foto. E aí, a partir daí, eu vou ajustando a meu gosto. Então, para mim, tá muito amarelo. Então, eu botaria um pouco mais para a temperatura. Eu nunca tinha utilizado esse balanço de branco. Interessante. Nunca ele tem aqui. Nunca tinha me atentado, não.
essa aba lateral, que a original é como você tirou a foto, o balanço de branco padrão, que você tirou a foto. O automático seria mais ou menos como pegar o conta-gotas e escolher o local. Luz do dia, e aí tem uns presets, umas pré-definições. Luz do dia, nublado, sombrear, tungstênio, fluorescente, flash. Então, luz do dia assim, nublado um pouco mais quente, sombrear Nunca usei, mais quente mas eu ainda, só uso o básico, mas nunca usei esse bicho aí. tungstênio. Se você tiver sombra luz de tungstênio, fluorescente se tiver usando luz fluorescente, e flash se estiver usando flash. Não é o caso. Então, aqui o automático funciona, eu vou puxar um pouco mais pro azul. E no colorir aqui, eu mexo também sempre, né, de um lado para o outro para ver o que é que mais me agrada. Para mim, um pouco mais de magenta funciona para essa foto. Depois, eu pulo essa parte do meio, vou para textura e claridade. Então, eu sempre adiciono no máximo 30 de textura e no máximo uns 20 e poucos de claridade, para não, se eu adicionar muito, ficar um HDR que não é natural e aí já não me agrada, mas tem gente que adora esse estilo. Então eu busco sempre maneirar aqui um pouco na claridade e na textura. E desembaçar eu quase nunca uso. Só uso se eu estiver fotografando através do vidro ou de alguma superfície fosca, que aí eu uso porque ele dá também mais um contraste na foto, certo? E aí sim eu parto para os conceitos fundamentais da fotografia, exposição e contraste. Se você olhar aqui o histograma, a exposição está bem distribuída. Eu posso aumentar um pouco, diminuir, enfim. Para mim a exposição aqui tá beleza. Contraste, eu normalmente não uso. Todo o meu contraste faço na curva de tons, certo? Então, raramente eu uso essa barra daqui. E aí, a parte que mais muda para mim é essa daqui. Realce, sombras, brancos e pretos. Há um tempo atrás, eu tinha um estilo de que eu baixava sempre os realces todos, 100%, aumentava as sombras 100%, mexia no branco aqui, mexia no preto aqui para um valor que me agradasse. Hoje em dia, não me agrada muito esse estilo de edição. Então, o que eu faço é o seguinte. Se você clicar aqui em cima do ponteirozinho aqui 2 vezes, ele volta pro zero. Então, normalmente, se tiver uma área muito clara da foto que esteja perdendo detalhe, eu baixo. Então, se vocês forem ver aqui no chapéu, tem essa parte daqui que está perdendo detalhe. Então, eu tento baixar um pouquinho para trazer mais detalhe. E esse é um dos motivos que fotografar em RAW é sempre melhor, porque você consegue trazer de volta detalhes de luz e de sombra. Então, eu baixo um pouco os realces. Sombra. Aqui, nessa foto específica, não quero mexer nas sombras. Então, mas se você ver as sombras aqui, você vê que essa parte do rosto dele que está mais escura, você vê que ele já traz aqui mais detalhes do rosto. Ou então, se você for ver aqui, essa parte daqui da porta, você vê que traz mais detalhes daqui da porta, certo? E brancos e pretos, se você clicar Alt e arrastar, ele vai pintar a tela toda de preto. E à medida que for aparecendo esses pontinhos brancos na tela, quer dizer que você está clipando, ou seja, você está perdendo informação nessas áreas. Então, eu busco arrastar só um pouco para que não perca muita informação. Veja como é que ficou. Mesma coisa nos pretos. Então, ele pinta tudo de branco e à medida que você vai arrastando, ele vai pintando de preto as partes que estão perdendo informação, certo? Então, aqui para mim já está beleza. Então, você vê que essa parte daqui é 100% preto, porque ele mostra aqui. Então, essa parte daqui também está 100% preto.
Não tem detalhe algum, certo? Alguma dúvida nessa aba daqui? Tudo tranquilo. Não, só descobri que eu não sei nada, né, de Lightroom. Beleza. Essa é uma aba HCL Core. É uma aba que eu comecei a usar, sei lá, tem um ano. Antes eu não mexia nas cores. E o que é que essa aba permite? Permite que você mude o tom, a saturação e a luminância de cor específica. Então, por exemplo, vermelho. Se eu dar um zoom aqui no vermelho, vocês vão ver que se eu arrastar para um lado e para o outro, ele vai alterar a cor da rosa. Se eu for no vermelho, saturação, aumentar, você vai ver que ele vai... Tudo que tiver um traço de vermelho, ele vai aumentar a saturação. Mesma coisa se eu baixar a saturação. Opa. Iluminância diz respeito à claridade do tom vermelho. Então, para a direita, tudo que for vermelho ele deixa mais claro. Para a esquerda, tudo que for vermelho deixa mais escuro, certo? Então, para rosa aqui o amarelo. O laranja, não sei. Aí tem que... Seria mais... amarelo. Então, aqui, mesma coisa. Laranja. Esse botão, o Rodrigão, Diga aí. Ele tem um botãozinho aí do lado esquerdo. Se você clicar Isso. nele, né, você consegue definir qual Exatamente. realmente você consegue mexer. Perfeito. Aí já facilita um pouco mais, né? Exatamente. Então, clicando aqui, nesse botãozinho aqui, em qualquer um das três abinhas, você consegue, o Lightroom identifica qual a cor que está predominando nessa região que você está com o mouse em cima. Então, se você clicar para cima aqui, você vê que nessa região ele tem laranja e amarelo se mexendo. Então, ele vai mudar o matiz do laranja e do amarelo para cima ou para baixo, certo? Vamos zerar aqui. Mesma coisa seria para saturação. Laranja e amarelo. Então ele vai tirar tudo que for laranja e amarelo da foto. E a iluminância é a mesma coisa. Nessa foto daqui, eu acho que eu não mexi em nada quando eu editei ela. Então eu vou deixar assim porque o contraste das cores para mim funciona muito bem, certo? Então não mexeria em nada. Tonalização dividida, eu tenho começado a usar um pouco mais, mas eu ainda não tenho muita prática, então minhas fotos não têm muito esse efeito. Mas como é que ele funciona? Você vai escolher uma cor aqui nesse espectro. Então, que você está escolhendo a cor dos realces. Então, tudo que for realce na foto vai ser pintado dessa cor. Então, por exemplo, se eu aumentar a saturação aqui, então tudo que é mais claro na foto vai ser pintado da cor que eu escolher. Então, de rosa, magenta até azul, ciano, amarelo, verde, enfim. Então, se eu botar, por exemplo, um azul aqui, baixar um pouco a saturação. E aqui nas sombras, eu gosto muito de cores contrastantes. Eita, quase não sai. Então, se eu botar aqui no vermelho e aumentar a saturação, então vamos ver aqui, um amarelo talvez, um tom mais quente. Então ficaria assim. E aí você consegue ver o antes e o depois clicando aqui nesse interruptorzinho. Para mim tá bom assim, eu ainda tenho que mexer mais, praticar mais, experimentar mais essa aba, mas tem gente que faz trabalhos muito bonitos com a tonização dividida. Na aba detalhe, eu raramente uso. Minha câmera já me dá
uma nitidez boa. Então eu raramente uso. Para impressão fine art, às vezes eles pedem que você dê uma nitidez a mais por causa do papel. Então, se fosse para dar nitidez, eu normalmente não passo de 80 aqui em intensidade. E eu busco sempre fechar 100 entre intensidade e luminância. Então, se a intensidade for 80, a luminância seria 20. O que é a luminância? É a redução do ruído, a luminância da redução do ruído. Então, se tiver ruído na foto aqui, deixa eu ver uma área mais escura aqui. Isso aqui vai ser difícil porque foi com ISO 100. Mas deixa eu ver se consegue. Não dá pra ver. Bem de leve aqui, mas é quase imperceptível. Agora, essa questão de botar em torno de 100 é uma questão pessoal ou tem um motivo pessoal. específico? E se você aplicar a nitidez, sempre bote uma máscara. Se você segurar Alt e arrastar, então tudo que tiver preto, a nitidez não vai ser aplicada. Então, você busca botar a nitidez nas bordas da imagem. Então, por exemplo, ele só está pegando aqui o chapéu e o contorno do senhor, certo? Então, ele só aplicou nitidez nessas áreas brancas. Nessas áreas brancas daqui. Certo? E efeitos é a última parte, que aí a vinheta, certo? Então, vai depender muito da foto, o uso da vinheta. Eu não gosto de botar uma vinheta muito forte, então no máximo uns 25 de vinheta, mas eu não tenho utilizado recentemente. Alô? Alô? Oi. Aqui. Oi. Deu um bug aqui no computador. Achei que tinha caído. Tem cachorro também participando da live? Ultimamente eu tenho preferido fazer minha própria vinheta. Então, como é que funciona? Se você aqui em cima tem alguns filtros. Então, por exemplo, tem essas ferramentas aqui. Tem remoção de mancha. Se tiver alguma mancha muito que atrapalha a foto, ou alguma sujeira no sensor, alguma coisa assim, você consegue remover. Então, sei lá, se essa luz aqui fosse uma mancha, você com o mouse define o diâmetro, clica na luz e aí ele vai buscar clonar você escolhe que parte ele para clonar. Então ele eliminaria a sujeirinha que tivesse aqui, certo? Se eu gosto sempre de ativar esse visualizar pontos e botar no máximo, porque aí se tiver, por exemplo, no céu, se tiver alguma sujeira que você não consiga perceber, ele vai destacar em branco. E aí você consegue eliminar a sujeira. Certo? Vou fechar isso aqui para gerar mais espaço. Pô, Rodrigo, não tô gostando, velho. Show de bola isso aí. Valeu. Correção. Nunca nem ouvi falar. Valeu, Gui. Correção de olho vermelho eu nunca usei, então realmente não sei como funciona. E aqui vem esses 3 filtros aqui. O que eu mais uso é o radial. Como é que ele funciona? Ele é como se fosse uma lanterna na sua foto. Então, por exemplo, se você traçar um círculo aqui, certo? Então, você vai ver que aqui você pode mexer em todas as configurações padrões aqui da foto que teria lá no básico e na nitidez, certo? Então, se eu baixar a exposição aqui, ele funciona de 2 formas, invertido ou não. Então, se eu clicar aqui em inverter, depois vocês vão ver. Por padrão, ele vem assim. Então, se eu aumentar a exposição, ele vai pegar e aumentar a exposição de tudo, menos o que está dentro do círculo. Então, vocês estão vendo que todo o redor foi exposto. Ou saturação, por exemplo. Ele tira a saturação de todos, menos o que está dentro do círculo. E aí você pode, se você aumentar ou diminuir a difusão, você vai ver que ele cria uma máscara dura aqui em volta da foto. Tá vendo?
fica dura. Se você tirar, clica na máscara, aumentar toda a difusão, você vai ver que fica quase imperceptível, aliás, totalmente imperceptível que existe esse filtro. E aí, se você clicar em inverter, ele vai fazer exatamente o oposto. Então ele vai tirar a saturação, ou ele vai aplicar o efeito que você der dentro do círculo e todo o resto está eliminado. Então, eu uso basicamente para aumentar um pouco, eu uso exatamente como uma lanterna. Eu aumento um pouco a exposição de um lugar específico da foto que eu queira dar um destaque especial. Então, por exemplo, hoje... Rodrigo, Oi. uma dúvida. Esse filtro radial, ele serve para você fazer alterações utilizando o HSL? Não. O que você pode... De cor, a única coisa que você pode mexer é na temperatura e no tint, no colorir. Então, eu conseguiria deixar mais vermelho ou mais frio ou mais quente, ou mais magenta ou mais verde. Mas mexer em cores específicas não dá. Entendi. Se você quiser, por exemplo, fazer o efeito de deixar só uma ou duas cores em destaque, você pode vir aqui na aba HSL e baixar a saturação de tudo que não seja aquela cor. Então, por exemplo, se baixar laranja, amarelo, verde, azul, piscina azul, púrpura e magenta, ele vai dar ainda vão ter partes em vermelho que ele não, em partes coloridas que ele não vai conseguir, mas o vermelho já está em destaque. E aí o que você pode fazer? Você pega o pincel de ajuste aqui, tira toda a saturação do pincel e aí vem e termina de descolorir. Nossa, muito bom, velho. Era exatamente isso que eu queria aprender a fazer. Show. Muito bom. Você vai eliminando. Aqui é porque você deixa o fluxo e a difusão em 100% aqui, porque aí ele vai e tira... ele tá com máscara. E tira a máscara e ele vai eliminar todo o resto aqui. Massa, obrigada, viu? Nada. Enfim. Aí eu vou tirar aqui esse pincel. Clica na bolinha aqui do pincel e aperta Delete. E vou resetar aqui minhas cores. Clicando 2 vezes no indicadorzinho. E aí temos nossa foto de volta. Então, como eu falei, eu tenho acostumado a aplicar minha própria vinheta. Então, eu selecionaria aqui a região um pouco maior, talvez o corpo do senhor todo aqui. Zerar aqui. E tiraria a exposição um pouco. E aí ficaria assim a foto. Então, se a gente for ver a edição original aqui. Não é essa daqui não. Então era assim. E aí ficou assim. Então para essa foto, estou satisfeito. Depois eu vou ensinar como é que exporta as configurações que eu uso para exportar. Vou passar de forma mais rápida para as próximas 2 fotos, que a gente ainda tem 2 de Marcão e uma que eu gostaria, e uma outra função do Lightroom que eu gostaria de mostrar. Então aqui eu vou fazer mais rapidamente. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir fazendo que eu vou buscando responder. Rodrigão, diga aí. Geralmente você usa preset ou você usa foto a foto para fazer suas... Então, eu sempre trabalhei mexendo foto a foto. Essa quarentena que eu comecei a criar presets meus. Então, se eu editava uma foto, gostava de como ela tinha ficado, da edição. Aí eu criava um preset meu, e aí, quando tivesse uma foto parecida com aquele estilo,
buscava aplicar aquele preset para ver se funcionava ou não da foto. Então, por exemplo, se eu ensinar aqui, por exemplo, se eu gostei de como essa foto ficou, eu posso vir aqui em pré-definições, aqui na esquerda, clicar, criar pré-definição, aí dar um nome, sei lá, qualquer, contraste saturado. Ele vai perguntar quais configurações você quer salvar. Normalmente eu só tiro a transformação, porque aí varia de foto para foto. Crio. E aí ele vai vir aqui. Já tem aqui alguns meus. Ele vem para cá, cadê? Contraste saturado. Tá aqui. Então, por exemplo, se eu vier agora em outra foto, nessa daqui, e aplicar contraste saturado, vai ficar assim. Para mim, não funciona para essa foto, mas talvez para outra sirva. Diga aí. E você, se você quiser, por exemplo, se for um ensaio, né, você precisa me apresentar um ensaio com 6 fotos, contando a história e tal. Então, é só para... Sim, diga. Então você, como é que você faria para aplicar esse preset? Esse preset não, porque eu não sei se seria um preset propriamente dito, mas assim, você fez a primeira configuração. Sim, e aí você perfeito. quer copiar a configuração para todas as outras. Isso. Pronto. Tem um atalho, se eu voltar aqui, para o Windows é Ctrl+Shift+C. Ele copia todas as configurações que você quiser. Então, se você desmarcar tudo, você só precisa marcar a versão do processo, que é obrigatório. O resto você pode escolher. Então, remoção de mancha, o corte que você deu, a correção da lente, transformação de perspectiva, os efeitos, ajuste local, ajuste básico, blá, 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 blá. Eu marco tudo, se for o mesmo ambiente, a mesma seção de fotos. Copio aqui, clico em copiar, chego na foto que eu quero, e aí Ctrl+Shift+V para copiar exatamente as configurações. Para colar exatamente as configurações. Certo? Então eu uso bastante esses atalhos. Se eu tiver uma quantidade de fotos maior com a mesma luz ou no mesmo lugar. Se eu não salvar o preset, eu faço isso. Certo? Então, passar para essa edição aqui, transformação automática. Para mim, acho que está bom. Não sei se está exatamente. Deixa eu ver a vertical como é que fica. Acho que vertical para mim funciona mais. Vou cortar. Eu tenho botado um aspecto de 4:5, que é o nativo do Instagram, para a tela inteira. Então, eu tenho cropado minhas fotos em 4:5. Tem essa parte daqui debaixo da foto que eu não gostei, que me distrai o olhar. Então, eu puxaria um pouco logo acima dessa parte. E eu uso a regra de ouro como grid. Tem gente que prefere a regra de 3, tem gente que prefere sem nada. Eu uso a regra de ouro. Você pode mudar, não sei se acho que se você clicar aqui na parte de corte e apertar O, ele tem vários tipos de grid em X, grid mosaico, regra de ouro, espiral de ouro. Aqui, sei lá, não sei o que é isso, mas proporções, grid assim, cheio, regra do terço. Enfim, eu uso a regra de ouro, o grid de ouro. Busco sempre deixar meus objetos em uma das linhas, certo? O olho sempre em uma das linhas. Ou um objeto, nessa foto não vai dar, mas o objeto centralizado, o rosto da pessoa centralizado no meio do grid, certo? Então, ali para cá e para cá. Seria assim. Então, esse seria o corte que eu daria na foto. Correção de lente. Eu sempre marco por padrão esses dois.
Iria para a curva de tons, que nesse caso eu quero dar um destaque maior, quero dar um contraste maior na foto. Então tem sombras muito pronunciadas e partes claras bem marcantes também, bem marcadas. Então eu aumentaria bem aqui, baixaria bem aqui, não tanto. Talvez assim, certo? Faria minha temperatura, clicando aqui no pincel e buscar uma parte mais neutra, talvez o short do menino. Não funcionou, ficou muito azul. A tampa do barril ficou melhor, botaria talvez um pouco mais quente, não. Um pouco mais frio, certo? Exposição, eu quero dar esse tom mais escuro mesmo, então eu não mexeria, apesar de o Instagram mostrar que está bem subexposta, certo? Realces, eu mexeria aqui no slide, mas para mim tá beleza, posso dar um zoom aqui. Aumentar um pouquinho. Sombras. Aqui dá para mostrar bem. Se eu aumentar toda a sombra, nem dá para mostrar tanto. Mas você vê que ele consegue trazer um pouquinho mais de detalhe para a foto. Mas não é a intenção dessa foto. Então talvez até baixe um pouco as sombras. Branco. Clicando com Alt, você vê que já tem partes que já estão clipadas. Não mexeria. Você pode também ver como é que funciona só arrastando aqui no olho mesmo, o que é que te agrada. Então talvez aqui. E pretos. Escurecer mais os pretos, para os pretos ficarem mais pretos. Textura, padrão. Aqui, claridade. Você vê aqui, sem textura. Você vê aqui, sem textura, com textura. Claridade, sem claridade. Então, como eu falei, não gosto de tanta claridade assim, então uns 20 e uns 30 aqui de textura e claridade. Vibração e saturação, não mexo. Normalmente, se eu tiver que mexer em cor, é na HSL. Então, nessa foto, para mim, esse tom de amarelo tá um pouco estranho, não sei. Para mim, não tá para o tom da pele normal da pessoa. Então, ou eu baixaria um pouco a saturação do laranja e mexeria no matiz aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Então, verde ou vermelho, eu traria um pouco mais pro laranja aqui. Baixaria um pouco a saturação. Para mim tá beleza isso daí. O azul eu posso mudar aqui. Botar um ciano ou um azul marinho. Talvez botar mais pro azul marinho. Buscando sempre esse contraste do quente com frio. Do azul com amarelo, com laranja. Detalhe, não vou botar nenhum. E vinheta. Não, essa foto pra mim não. A foto já tem uma vinheta natural dela. Foi lá em Feira de São Joaquim. Então tem essas vielas que tem esses entrecortes no telhado que deixam entrar raios de sol e aí criam essas cenas assim, certo? Então pra mim essa foto tá beleza, tá do meu agrado. Se você apertar a barra invertida, você vê como eu era, como ficou, certo? Ficou top, Rodrigão. Agora, eu pensei nela, depois você testa o preto e branco. Ela é um pouquinho mais exposta no preto e branco para dar um tapa nessa fuma aqui, com a fumacinha que tem ali. Sim, tem aqui top. a fumacinha do churrasquinho. O atalho para preto e branco é V. Então, tá aí como ficaria em preto e branco. Se fosse para ser em preto e branco, eu aumentaria aqui
os realces para dar um contraste maior. Talvez os brancos também. Diminuir um pouco o preto, que está muito escuro os pretos. E aí no meu preto e branco eu gosto de sempre de botar aqui em efeitos, um granulado. Então eu venho aqui não muito, para você não ficar assim. Mas eu gosto de ter um pouquinho de granulado no preto e branco. Então ficaria assim. Se você quiser exportar as duas versões, pode clicar com o botão direito e criar uma cópia virtual. Logo aqui. Criar a cópia virtual. Que aí você consegue ter as duas versões da foto, preto e branco, colorida. No colorido eu tiraria o granulado. Pronto, e aí você pode exportar as duas assim, certo? Por fim, nessa parte, a edição dessa foto, que é quando eu tirei essa foto, eu já tinha pensado em preto e branco, então a primeira coisa que eu fiz para esse caso foi botar em preto e branco. Segunda coisa, a transformação nesse caso aqui, o efeito que deu não me agradou, então eu deixei desligado mesmo. Correção de lente padrão. E aí eu fui para a curva de tons. E aí eu quis dar um contraste bem forte, principalmente nos fones, em contraste com a camisa preta do rapaz. Então, foi mais ou menos assim, deve ter ficado a curva, não lembro de cabeça, que já faz tempo. Em preto e branco, eu normalmente boto em automático aqui a temperatura, não vai alterar tanto. Vim aqui em textura e claridade, aqui aumentei um pouco mais por conta da foto, que eu queria que fosse mais nítida, ficasse mais nítida a foto, então eu aumentei um pouco mais, certo? Cortei a foto, na época ainda não era 4:5, mas se a gente botar um 4:5 aqui, busquei manter a simetria entre a distância aqui e aqui serem as mesmas, então eu arrastei o corte para que ficasse mais ou menos simétrico o espaçamento da camisa até a margem da foto. Então, assim. E, por fim, eu não sei se eu botei alguma claridade aqui, uma máscara radial de claridade. Textura e claridade aqui. Opa. Difunde, inverte. E baixei um pouco aqui na exposição. Rodrigão, desculpa, você tem como repetir esse processo aí, velho? Claro. Do inverter aí? Ah, só do inverter ou da foto toda? Alô? Só seria aquela parte mesmo, aquele beleza. momento final ali. Então eu vim na máscara radial. Deixa eu apagar ela aqui. Criei uma máscara, um filtro radial na verdade. Posicionei onde eu queria. Inverti aqui embaixo. Aumentei a difusão. E aí, por exemplo, se eu fosse botar mais exposição ou mais contraste. Mas para mim foi textura e claridade específica na cabeça do rapaz. Certo? Não sei se foi exatamente assim que a foto final ficou originalmente, mas foi bem parecido. Esse inverter, Rodrigo, desculpa interromper. Esse inverter significa o quê? Significa o seguinte. Se você não inverter, por exemplo, deixa eu fazer com a exposição que é mais fácil de mostrar.
eu desenho a máscara, certo? Se eu não inverter, o efeito que eu der vai ser aplicado fora dela. Então, aqui, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, eu aumentei a exposição de tudo que está fora dela, certo? Saquei. Quando eu inverto, é a exposição de dentro dela, excluindo tudo que está fora dela. Entendeu? Ficou claro? Bem, vou assumir que tem ficado Sim, claro. Rodrigão, sim. Sim, Valeu, ficou, valeu. ficou. Show. Oh, apaguei a máscara sem querer. Então, textura e claridade. Massa. Então, para mim, essa foto tá show. E antes de eu passar para as fotos de Marcão, para a edição das fotos de Marcão que ele me mandou, tem um recurso no Lightroom que eu uso com uma certa frequência, que é de panorama. Então, eu estava com a lente, cadê? 1650 em 16 milímetros, mas não era o suficiente para pegar essa geleira toda. Então, foi o que eu fiz? Tirei 3 fotos sequenciais, já com o objetivo de botar em panorama. Então, como é que funciona isso? Você seleciona as 3 fotos, certo? Você clica em uma, Shift, segura Shift e clica na última da sequência. Botão direito e vai em mesclar foto em panorama. O atalho é Ctrl M, certo? Ele vai abrir essa janela e gerar o panorama. Então, aqui você tem 3 opções de junção: esférico, cilíndrico, perspectiva. Esférico tá beleza. Deixa eu ver cilíndrico como é que fica. Mesma coisa. O esférico. E eu boto para cortar automaticamente. E aí você clica em mesclar. Ele vai gerar aqui um arquivo separado em RAW com as 3 fotos coladas. Tá gerando, tá gerando. Criou aqui o arquivo. Certo? Então, essas 3 fotos daqui juntarem o arquivo e formaram essa foto panorâmica. Que aí você pode editar como se fosse um RAW nativo. Então, aqui... Ô, Rodrigão, diga aí. isso que eu vou perguntar, isso também é possível, não necessariamente para panorama, mas, digamos, se eu quiser deixar a foto completamente, digamos, com tudo focado, tudo, Sim, e eu posso fazer dessa forma também? pode sim. Digamos, não necessariamente panorama, mas, digamos, se fosse uma parte da geleira, aí eu quisesse foco na parte verde, na geleira e algo na montanha. Eu fazia Eu acho essa que mescla não. também? Aí é empilhamento de foco. Eu não sei se funcionaria. Você pode testar. Eu acho que não. Mas eu acho que nesse caso o Photoshop seria a melhor ferramenta, que você criaria camadas sobrepostas e aí usaria máscaras para deixar tudo em foco. Mas Entendi. depois que você faz isso, que você cria o panorama, aí você pode editar do mesmo jeito que você editaria uma foto em RAW. Então, vou bem rápido aqui. Curva. Provavelmente eu deixaria em preto e branco. Baixaria os realces para dar visibilidade aqui nos detalhes. Você vê que ele traz os detalhes. Baixaria as sombras. Aumentaria um pouquinho os brancos. Baixaria os pretos. Balanço de branco. Clicaria aqui no gelo. Diminuiria um pouquinho a exposição. Textura e claridade padrão. E acho que só. Tem
um estilo que se aproxima ao de Ansel Adams, que é foi um grande fotógrafo PB, em que ele deixava o céu bem dramático. Então, você pode usar esse filtro graduado para fazer exatamente isso. Como é que ele funciona? Ele vai, por exemplo, na exposição, ele vai pegar a exposição máxima aqui em cima da foto e ele vai diminuindo essa exposição para o resto. Então, aqui está com a sua exposição máxima e ele vai graduando até zerar pro resto da foto. Então você vê aqui sem o filtro e aí com o filtro como dá uma dramaticidade maior no céu. Pode fazer a mesma coisa embaixo aqui. Certo? Então ficaria mais ou menos assim a foto. Não sei se eu gostei muito não, mas acho que hoje em dia não é mais muito meu estilo. Ficou irada demais. Parabéns. Tá maravilhoso, pô. Enfim, seria mais ou menos isso. Eu não estou conseguindo ver o chat. Se alguém tiver alguma pergunta por lá, pode enviar, por favor. E agora, as fotos de Marcão, que me pediu para que eu editasse 2 fotos dele. Aqui não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de editar foto de outra pessoa e nem opinar sobre as fotos. Mas... Tá uma delícia o café, viu, meu pai? Obrigado. Opa! Show de bola. Valeu, obrigado pelo café. Então. Ô, meu pai, manda pra mim também, meu pai. Ô, velho, foi mal, tá ligado o microfone. Desculpa. Compartilha aí, velho. Tá show, tá show. Então, nessa foto daqui, a parte inicial é a mesma. Aqui a transformação automática, correção de lente padrão. Aqui ele já consegue reconhecer que foi uma de Nikon com a 35mm. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui é que ela está um pouco subexposta. Então, eu aumentaria a exposição aqui, olhando para o histograma aqui em cima, até que ele me desse mais ou menos uma noção bacana. Pronto. Então, para mim aqui, aumentando 1.45, tá beleza. Segunda coisa, e aí é de gosto pessoal, mas eu cortaria a foto em modo vertical e daria destaque para esse rapaz aqui. Então, a foto para mim seria assim. Depois, como é que eu vejo? Para mim eu entendo que é o pelourinho e tudo mais, mas para mim tem muitas cores que fazem com que o meu olhar se desloque do motivo principal. Então, eu tentaria ver um preto e branco dessa foto. Tá. E agora? Eu acho que o destaque tem que ser nos brancos, no turbante e nas roupas. Então, viria aqui na curva, aumentaria os brancos. Baixaria um pouquinho só aqui os pretos. E beleza, o básico está feito para mim aqui. Agora vamos ver aqui os realces e sombras. A primeira coisa, dar um destaque aos brancos. Baixar um pouquinho só os pretos aqui para dar um contraste. O realce, eu não sei se eu mexeria, porque o detalhe, não sei se faria muito
muita falta nessa foto aqui. Detalhe do turbante. Então o realce eu vou até deixar aqui. E sombra não tem nenhuma parte, nenhum detalhe nas sombras que eu gostaria de trazer. Então também não faz sentido mexer aqui nas sombras. Textura e claridade eu trabalharia bem de leve. Máximo 12, 13. Certo? O que mais? Realce é sempre bom. Deixa eu voltar aqui para o realce, ver se o céu tem alguma informação que seja relevante. Não tem, então eu vou deixar o realce aqui mesmo. O que mais? Deixa eu ver. Curva de tom já foi. Tonalização, detalhe. Não, para mim tá bem nítido. Efeito de vinheta. Então, quando tem céu assim na foto, eu não gosto de utilizar muito o efeito de vinheta, porque ele cria um efeito estranho no céu. Você vê aqui, ele dá essa escurecida no céu que é bem estranho. Então, se fosse para aplicar uma vinheta, eu viria aqui no filtro radial. A primeira coisa seria dar um destaque no rapaz. Então, inverteria a máscara, difundiria tudo e aumentava um pouquinho a exposição no rosto dele, certo? E criaria uma outra máscara, clicando em novo aqui, uma máscara maior, sem inverter, totalmente difundida, e baixaria a exposição ao redor dele. Então, para mim, eu até talvez cortasse um pouco mais aqui para tirar. Vocês estão vendo que tem essa parte da árvore aqui. Então, talvez, se eu for para o 4x5 aqui, eu consiga talvez cortar um pouquinho aqui. Talvez assim. Eu acho que assim, eu acho que eu editaria essa foto assim. Agora, eu acho que eu aumentaria um pouquinho a exposição. E daria um outro destaque aqui na face. Pronto. Faria assim. Então, o antes e o depois. Sim. Colorir. Então, essa foto, para mim, eu editaria assim. Novamente, Marcão que sabe o que é que ele quiser tratar na foto e a edição. Aqui, essa edição é uma visão minha de como eu editaria. Então, não quer dizer que está certa ou errada. Tá massa. Ficou massa, velho. Gostei pra caramba. Show. Eu não faria o corte, porém, do jeito que você montou ela, eu gostei pra caramba. Show. De tudo, realmente de tudo. Só arrancaria as folhas da árvore no Photoshop. Sim. E aí deixaria naquele formato, talvez trazendo original, mais as casas, né? E tal. Não, a anterior, o recorte que você fez anteriormente. Assim. Entendeu? Mas ficou muito bom. É verdade. Verdade. Assim ali, fica melhor. Ia podar tudo. Mas tá sensacional. Show de bola. E então vamos para a próxima, que foi essa daqui. Foi tirada esse ano, fevereiro. Se você apertar I no teclado, ele traz as transformações, formato, data, horário e de novo o EXIF da imagem. Então, 35mm, 1.8. Ele foi tirada no F5 a 1.320 ISO 100. Então, aqui é a mesma coisa, o início padrão de transformação automática. Você vê que os prédios aqui estão meio tortos. Então, automático ainda não corrigiu, vertical também não. Então, nesse caso, eu botaria no automático e aqui em girar, eu giraria um pouco
até que ficasse vertical, mais ou menos vertical, eu acho. Mas pra mim tá vertical, certo? Então, eu não cortaria essa imagem. Eu acho que tá massa sim. E eu faria o seguinte. Pegaria o balanço de branco, clicar no tom mais neutro, aumentaria um pouquinho a exposição da foto, textura e claridade padrões. Antes disso, na verdade, a curva de tons, aumentaria aqui um pouquinho só os brancos para não estourar tudo. Então aumentaria aqui só os realces um pouco, daria um pouquinho mais de contraste aqui. Show. Correção de lente também esqueci de botar. Aí vocês podem ver aqui as bordas da imagem que estão um pouco tortas. Quando você ativa um desvio, ó, ativar a correção de perfil, ele corrige a distorção que é causada pela lente. Porque é um angular, então aí como o Marcão estava muito perto do sujeito, então ele causa essa distorção nas bordas, certo? Então, para essa foto eu quero dar um destaque no torso do cara. Então, o que é que eu faria? Criaria uma máscara aqui, certo? Primeira coisa, escurecer um pouquinho ao redor dele. Então, aumentaria, na verdade, a máscara para cá. Criava uma nova máscara do mesmo tamanho. Vamos aqui. Invertia, difundia e dava um realce aqui. Um pouquinho só. E junto com essa máscara eu botava textura e claridade. Então se a gente for ver... Uai, peraí. Sai. Ué, deu pau aqui. Aqui. Então se a gente for ver o antes e o depois, você vê que ele consegue trazer um pouco mais de detalhes aqui para os bordados do turbante. Eu pegaria o pincel aqui e tentaria realçar um pouco mais. Esse pincel já pré-definido, é complicado. Aumentava a exposição aqui. E tentaria pintar aqui um pouquinho só do tapete branco aqui, do Gandhi. Talvez um pouquinho aqui. Baixaria a exposição um pouco. E, por fim, esses tons meio pastéis aqui, eu tentaria dar uma reduzida neles. Então, se pegar a dica que o Giga deu, mexer aqui, você vai ver que ele vai iluminar o laranja e o amarelo predominando nessa foto aqui. Então, vamos tentar baixar o laranja, o que é que faz? Não faz muito. O amarelo também não faz muito não. Então, o que é que eu faria? Eu iria aqui na aba básica, diminuiria um pouco a saturação geral da foto. E tentaria criar um contraste com esse todo daqui. Então, aumentaria um pouquinho o vermelho, um pouquinho laranja, um pouquinho amarelo. Baixaria esse verde daqui. E a temperatura talvez um pouco mais fria. Deixa eu tentar nublado aqui como é que fica. Não, nublado fica muito quente. Luz do dia
É uma luz do dia mais fria. Eu sempre testo em PB para ver como é que fica. Nessa foto não me agradou tanto, então eu prefiro deixar com cor. E é assim que eu editaria esta foto. Me agradou bastante em PB, sabia? Foi? Foi. Na verdade, todas essas fotos Hum, eu fiz pensando em PB mesmo, para falar a verdade. pronto. Tanto que eu deixei na configuração. Não, mas aí é seu, como você falou, é seu olhar. Não é isso. Mas Tá perfeito. Hum, quando eu deixo configurado já na câmera, né? sim. Aquele. Aham. O E estilo aí de eu sempre. foto. Isso, monocromático, eu deixo lá. E aí Aham. quando eu venho para casa que eu vejo se dá para adaptar alguma coisa pro colorido, Uhum. entendeu? Geralmente eu faço assim. Mas das duas formas, tanto em PB como você montou, quanto colorido, eu achei que ficaram muito boas. O colorido eu entendo que você mexeu bastante nas cores para dar esses É. contrastes. E aí por isso que te agrada mais dessa forma. Eu não sei, pra mim o PB nessa foto daqui, talvez se eu desse mais contraste, pronto, aí já ficou mais interessante realmente. Se eu desse mais o Uhum, contraste nela aqui, é porque assim como eu editei em colorido, sim. tava muito lavado o PB Uhum. pra mim. Não, mas de fato, usando aqui um contraste maior, fica Aplicando o bem contraste. massa, velho. Fica bem massa mesmo. Oh, ficou legal, velho. Depois passa para mim. Show. Vou te mandar mais uma para criar uma tríade lá. Editadas by Rodrigão. Beleza, velho. Valeu, velho. Valeu. Parabéns aí. Tá massa, viu? Muito massa. Show, velho. Valeu. Por fim, para encerrar esse tutorial ultra longo, desnecessariamente, vou mostrar como é o processo de exportação. Na verdade, quando eu edito uma foto e gosto, eu marco ela com estrela. Então, se eu gostei normal, marco uma, só apertar o numeral do teclado, então uma estrela, ela vai aparecer aqui embaixo da foto. Se eu gostar mais, duas estrelas. Se eu gostar muito, 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 3 estrelas. Que aí, o que é que eu faço? Você vem aqui em filtros, vai em classificadas, ele vai pegar todas as fotos que estão marcadas com estrela, juntar, você vem aqui, seleciona todas, com Shift, botão direito, exportar, exportar. Certo, o que é que eu faço? Eu boto aqui, local da exportação, pasta específica, porque aí você pode escolher. Caso contrário, mesma parte da foto original, ele vai para onde está seus arquivos RAW. E eu então tenho umas predefinições aqui de locais. Eu boto pasta específica, escolho a pasta que eu quero, certo? Se você quiser criar uma subpasta já dentro dessa pasta raiz, você pode botar aqui, colocar na subpasta, ele vai criar uma subpasta, certo? Eu não boto para esse. Todas as minhas fotos estão na pasta quarentena desse período, então não precisa de subpasta. Não mexo em nome do arquivo, não renomeio, deixo o nome padrão. E aqui vem a parte principal. Configuração de arquivo. Se for para Instagram, que é 90% das vezes, eu uso JPEG, não precisa ser qualidade 100%, não tem necessidade. Eu uso entre 70% e 80%. Eu não limito o tamanho do arquivo. O espaço de cor é sRGB, porque é o espaço de cor para web. E resolução em 72 pixels por polegada. Não tem necessidade de ser 200, 300 pixels para o Instagram, certo? Caso contrário, se for para impressão fine art, o que normalmente se pede é que você mande em TIFF, sem compactação, com o Profoto RGB, certo? E resolução de... Eita porra. Apertei o quê? Voltar aqui. Vixe, agora travou tudo. Exportar.
Voltando aqui. TIFF para foto RGB sem compactação e a resolução de 300 pixels por polegada, certo? O TIFF vai gerar o maior arquivo possível da foto, então é por isso que eles pedem um arquivo nessa extensão. Deixo todos os metadados que foram aqueles da importação inicial, então deixo eles. Marca d'água não costumo usar, eu boto minha própria marca d'água depois. E ultimamente não tenho nem botado, então não mudo nisso. E clico em exportar. Quando eu clicar, ele vai exportar para a pasta, vai carregar aqui em cima, eu cliquei em cancelar para não tomar muito tempo. Então ele vai exportar e aí vai para a pasta que você salvou. Feito isso, carregar para o Instagram, imprimir e um abraço. Encerra assim esse tutorial. Muito obrigado a todos que estão presentes até agora, me aguentando. Parabéns, Rodrigão. Show de bola, velho. Valeu, velho. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade para fazer. Eu vou parar a gravação